Boa noite a todos. É com imensa satisfação que damos continuidade ao nosso Journal Club, da Associação Médica Espírita de São Paulo. Hoje nós temos a 19ª edição, com a presença da doutora Juliane, que é fisioterapeuta, que defendeu a tese dela agora em fevereiro do ano passado, e o tema dela compreende o nosso campo de estudo, que é a espiritualidade em saúde. E para debater com ela, para fazer os comentários da tese dela, o Dr. Marcelo Saad, que é médico, ex-presidente da de São Paulo, médico fisiatra, acupunturista. Então, como de costume, Juliane, a gente tem aí 30, 40 minutos para a sua apresentação, você é livre a sua apresentação. Terminando, o Dr. Marcelo faz as considerações e no final a gente finaliza com as considerações finais. Juliana, um prazer ter você aqui, obrigado pela disponibilidade do seu horário, a gente tentou aí, eu sei quanto foi difícil a gente conseguir, você conseguiu o horário. Deu a prioridade aí para a AME São Paulo, em nome do Dr. Fábio, eu te agradeço. Então, está contigo, Juliane, seja muito bem-vinda, a palavra é sua. Obrigada inicialmente pelo convite, né, vocês terem feito esse convite. Acho que é super importante a gente poder partilhar um pouquinho o que a gente faz de pesquisa, de ensino. A proposta é excelente do Journal Club, até nem conhecia que vocês estavam, né, não sabia que vocês estavam fazendo isso, mas eu fiquei encantada, assim, realmente acho que é super importante a gente poder partilhar quando a gente faz estudo, tanto para a população leiga quanto para outros profissionais. Eu acho que é primordial a gente poder passar, né. Então, como o doutor Gustavo colocou, eu defendi meu doutorado no final do ano passado, no começo do ano passado, na verdade, né, em fevereiro. Tem mais ou menos 10 anos que eu estou participando já de pesquisa de religiosidade e espiritualidade. Eu me aproximei dessa área, já era fisioterapeuta formada, já atuava na parte clínica há um tempo, e eu me aproximei por volta de 2011 como voluntária de pesquisa de um hospital chamado Hospital João Evangelista, hoje em dia se chama Hospital Cantareira, era o Hospital Espírita João Evangelista, que fica ali em Santana, né, ali na Avenida Nova Cantareira mesmo. E eu acabei começando com algumas coisas de pesquisa voluntária, até que acabou surgindo meu mestrado, então fui orientando do professor Homero Valada, né, que é um psiquiatra lá da USP, professor associado, adjunto, e eu fiz o mestrado, a gente fez de 2012 até 2014, onde eu defendi a tese, e aí depois a gente acabou engatando nesse projeto do doutorado, que é o que eu vim compartilhar, apresentar um pouquinho para vocês, né? Então, deixa eu até colocar aqui a tela. Pronto. Tá dando para visualizar certinho? Ainda não. Eu não. Não estou vendo. Não entrou ainda? Deixa eu colocar aqui de novo. Foi? Não. Não ainda. Não? Eu estou colocando no compartilhar tela cheia. Acho que não está indo, então. Deixa eu tentar abrir de novo aqui. Só um instante. Vamos ver se agora vai. Foi? Não, Juliana, ainda não. Veja se no quadradão, ou veja se o Carlos também pode ir passando aí. Também, se quiser, pode. É que aqui eu estou pondo no modo de compartilhar a apresentação e não está indo, então. Deixa eu testar o meu apresentação de slides, né, de tela inteira. Tá, peraí que eu coloco então, só um segundo. Por isso que a gente tem gravado, Juliana, a gente não está indo mais ao vivo. Eu testei com ele agora aqui, tinha funcionado, não sei o que está acontecendo. Mas tudo bem, ele pode ir passando, tá ótimo. Também dá para ver assim tranquilamente. Bom, então, só para realmente situar, né, na verdade a gente teve essa proposta de projeto, foi uma parceria de um levantamento feito na Unifesp, que eu vou comentar um pouquinho mais à frente, que é um projeto de população representativa brasileira para compreender o consumo de álcool e drogas, né, do brasileiro no geral. E aí tiveram alguns itens de violência que foram coletados, e a gente tinha alguns itens de religiosidade, então a gente acabou chegando nessa proposta de investigação desse banco de dados para a gente entender esse comportamento também na população brasileira, né? Então, pode passar.
Só para situar, na verdade, então, assim, a gente já sabe, isso é uma coisa bem conhecida, né, principalmente para quem é da área da saúde no geral, a gente tem uma relação bastante intrínseca entre violência, exposição à violência, perpetuação de violência, consumo de álcool e drogas, transtornos mentais. Existe uma associação bastante importante entre todos esses fatores. É difícil você dissociar por completo, né? Existem algumas relações de causalidade, outras que são fatores de associação, mas é difícil a gente distinguir isso por completo. E a gente tem alguns dados aí de alguns estudos, principalmente um que foi feito em 2015, um dos últimos levantamentos mundiais, que eles levantaram 187 países e eles mostraram um aumento de mais ou menos 32% aí de uso de objetos pontiagudos em eventos agressivos, né, em assaltos e etc., 45% de aumento de arma de fogo dos últimos anos e 37% do aumento de transtornos mentais decorrente das substâncias ilícitas. Então, veio para mostrar realmente isso de 2015, já tem pelo menos 5 anos, mas o quanto isso tem sido ainda mais proeminente, ainda mais difícil da gente poder lidar num contexto por conta desse avanço bastante importante com relação a todos esses itens, né, principalmente de violência. Pode passar. Então, a gente sabe que dentro dos itens todos, principalmente de consumo de álcool e drogas, existe um apoio, um papel protetor, de suporte da religiosidade. Outros fatores culturais influenciam muito, mas a gente sabe que a religiosidade é um dos principais fatores que consegue reduzir o consumo de álcool e drogas, né? Então, a gente tinha esse desenho esquemático que a gente colocou, que na verdade foi de onde surgiu essa ideia. A gente sabe que álcool e drogas têm uma relação bastante intrínseca com violência, tanto de sofrer violência quanto de perpetuar. E a gente sabe que a religiosidade chega a ter uma correlação negativa até 5 vezes com relação a álcool e drogas, como um fator protetor. Então, em cima dessa relação, a gente ficou pensando que papel, de repente, a religiosidade teria, pode passar, em relação à violência, né? Então, a gente sabe que tem esse papel indireto pelo álcool e drogas, mas a gente gostaria de entender, com esse estudo que a gente fez na proposta inicial, era a gente entender qual que poderia ser o papel da religiosidade na violência de uma forma direta, né? Pode passar. A gente sabe que existem alguns fatores culturais e religiosos, né, que existem propostas aí de modelos dos últimos anos, que têm sido propostos principalmente pelo DSM, para a gente avaliar propostas baseadas em cultura, em aculturar, em propostas religiosas para tratamento preventivo de violência. Isso é uma coisa que tem sido colocada já em pauta aí há alguns últimos anos. A primeira publicação que a gente tem, os primeiros relatos sobre a religiosidade ser um papel protetor na violência, vem de 69, com esses dois autores, que é o Hirsch e Stark, em que eles postularam que existia a proposta da religiosidade ser protetora por conta dos limites sobrenaturais, das recompensas divinas, ou seja, o fato da religiosidade trazer talvez uma imposição de medo, de repente você ser punido, ou de você ganhar um espaço no céu, né, ou relatos ou contextos nesse sentido, poderiam ajudar ou minimizar que a pessoa pudesse perpetuar violência ou se colocar em situações de risco, como, por exemplo, consumo de álcool e drogas, né? Então, a proposta inicial seria a principal teoria que eles chamam de controle social, né? Mas existem outras propostas também, como essas que a gente colocou, por exemplo, dos pares, em que se você tem pares próximos à sua religiosidade, grupo de referência, os pares que têm a mesma crença religiosa que você acaba ficando envolvido em alguma atividade próxima àquilo, tem uma menor chance de você acabar se envolvendo em atividades ilícitas ou ilegais, né? A própria rede de suporte social que a religiosidade traz, e também a escolha racional, né? A própria maturação da pessoa decidir que ela não quer fazer o mal para o outro, que ela quer fazer o bem por conta da crença que ela tem e que ela acha que aquilo é importante, né? De você fazer o bem ao próximo, de você ser educado, cuidar do próximo no contexto geral, né? A gente tem basicamente essas duas grandes vertentes, a teoria do controle social, que é algo um pouco mais extrínseco, e a teoria mais intrínseca em que a religiosidade poderia trazer uma mudança por questão da violência a partir desse ponto de consciência humana mesmo. Pode passar. Então, o que a gente encontrou na literatura quando a gente foi procurar se existia essa relação direta da religiosidade com a violência? Nós encontramos 3 revisões sistemáticas sobre o tema, que foram bem feitas, bem elaboradas. Uma primeira foi publicada em 2000, que trouxe 40 artigos, e que eles mostraram uma correlação negativa da religiosidade com criminalidade, né, com delinquência, basicamente. Eles não fizeram meta-análise, eles fizeram somente uma revisão sistemática nesse primeiro ponto, e eles discutiram vários itens que poderiam ser ou não, por exemplo, causalidade, para se investigar em futuras pesquisas.
E aí, logo em seguida, em 2001, os outros dois autores, Bayer e Wright, publicaram uma nova revisão sistemática, mas aí já com uma meta-análise de 60 estudos, e eles mostraram um tamanho de efeito pequeno, mas significativo, com relação ao efeito dissuasivo, né, da religiosidade, com relação à delinquência. E aí, em 2015, teve uma nova pesquisa, uma nova atualização dessa revisão sistemática, né, em que eles trouxeram 62 estudos até fevereiro de 2015, e aí, novamente, eles mostraram um tamanho de efeito pequeno, mas significativo, e eles compararam, dentro dessa última revisão sistemática, eles compararam o que seriam os dados de violência relacionada a crime, a criminalidade ou delinquência, relacionada a álcool e drogas, o que seria relacionado a violência ou criminalidade de propriedade ou com outras pessoas. E para criminalidade ou itens voltados para droga, o tamanho de efeito era um pouquinho maior. Ambos tiveram significância, mas o tamanho de efeito era mais importante, era maior, com relação ao efeito protetor da religiosidade para itens de consumo de drogas ilícitas, de venda de drogas, do que para delinquência no geral. Então, só para fazer um parênteses, essas 3 revisões sistemáticas, elas estavam avaliando delinquência num contexto em que você compreende vandalismo, destruição de propriedade, além de envolvimento em briga de gangues. Eram vários itens. Existem algumas escalas de delinquência, principalmente validadas para a população de adolescentes, né, no exterior isso é bastante utilizado, e essas revisões buscaram esses artigos. Então, todos eram para adolescentes e adultos jovens no máximo, até 20 e poucos anos. Essas revisões incluíram artigos nesse padrão, e que avaliavam delinquência. Então, era bem específico, com uma mistura de vários itens que eram considerados como criminalidade ou ilegais. Pode passar. E aí a gente quis entender um pouquinho melhor, né, o que justificou o nosso estudo, era entender um pouquinho melhor como que se daria essa relação da religiosidade, mas com a violência interpessoal. A gente viu que tinham vários estudos desses de delinquência que avaliavam a religiosidade e o efeito da violência ou da delinquência em itens separados, o que seria vandalismo, o que seria destruição de propriedade, o que seria com relação a machucar o próximo, né, a violência interpessoal, abusos sexuais, agressão física. Então, a gente quis ir para uma revisão sistemática que a gente não encontrou na literatura, que tinha sido a lacuna, do efeito da religiosidade na violência interpessoal, ou seja, de uma pessoa realmente para outra, né? Então, a gente usou a definição da OMS, que seria violência entre indivíduos, que ela pode ser urbana, pode ser familiar, pode ser violência doméstica na comunidade, tá? Então, a gente quis entender aí, com relação um pouquinho mais específico, a gente aprofundou um pouquinho o que seria esse item de delinquência. Então, nós selecionamos 2 estudos, nós fizemos 2 estudos dentro desse LENAD, que eu vou apresentar agora, pode passar até. O LENAD foi um levantamento, como eu comentei no comecinho, feito pelo IMPAD da Unifesp, pela coordenação do professor Ronaldo Laranjeira, que foi um estudo desenhado em 2006, uma primeira versão, e aí foi feita uma segunda versão em 2012, que foi o banco de dados que a gente utilizou, onde eles avaliaram o padrão de consumo da população brasileira de álcool e drogas, e também padrões de violência. Foi feita, então, uma amostra probabilística da população, foram feitos sorteios dos estados, sorteio dos municípios, sorteio dos endereços, dos domicílios que foram feitas entrevistas, para poder fazer a distribuição de peso da população brasileira, para ser representativo, tá? Então, essa coleta foi feita de 2011 a 2012, e aí a amostra total foi composta de 4.607 indivíduos, que representou uma taxa de resposta de 78% da amostra inicial que eles tinham desenhado, tá? Pode passar. Então, para essa pesquisa, eles tiveram aqui um levantamento, foram 100 entrevistadores treinados para poder fazer essas entrevistas pessoais, que foram nos domicílios, como se fosse um censo mesmo. E eles fizeram essa entrevista, o questionário era composto com mais de 800 perguntas, e ele foi baseado em 2 outros estudos também de população representativa, um da Inglaterra e um hispânico. E eles utilizaram algumas perguntas próximas e algumas escalas validadas, foram 9 escalas validadas dentro das 12 sessões avaliadas. Então, eles avaliaram saúde física geral, violência, álcool e drogas, sexualidade, vários itens importantes. Foram feitas em algumas etapas essas entrevistas, o treinamento dos entrevistadores, e depois a entrevista foi feita numa etapa só, cada um na sua cidade realmente, tá? Pode passar. Então, dentro desse banco todo que a gente tinha de 4.600 indivíduos, a gente quis entender, então, como era representativo da população brasileira, essa relação
da violência interpessoal com a religiosidade para a nossa realidade. Tá? Existem pessoas que falam que existe uma questão cultural da religiosidade com relação à violência, daí a gente quis entender dentro da nossa população como que isso realmente se dava. Tá? Então, esse foi o principal objetivo aí do primeiro estudo. E aí a gente quis, como segundo objetivo e terceiro, então, explorar o que seria o papel moderador da idade, né, principalmente da faixa etária, se existiria diferença. Como a literatura só trouxe estudos em adolescentes, a gente queria entender se existiria uma diferença de padrão de resultado da violência ser protetora ou não, ou ser associada inversamente ou não, com adolescentes, com adulto jovem e com adulto. Tá? Então, a gente quis explorar principalmente a idade como um potencial moderador. E a gente quis entender também se existia um potencial papel mediador da dependência de álcool e de cocaína e do suporte social. Ou seja, se a religiosidade indiretamente aumentaria o suporte social e com isso ela diminuiria a violência, e ao contrário com dependência. Então, se a religiosidade diminuiria a dependência química, tanto álcool quanto cocaína, e aí com isso ela também reduziria a violência. Né? Acho que esses foram os principais objetivos do primeiro estudo. Pode passar. Então, a gente teve algumas variáveis que a gente selecionou para poder avaliar isso. Então, nós tivemos 3 variáveis dependentes, que foi o envolvimento em brigas, a detenção policial e violência doméstica, eu já vou mostrar logo a seguir. E aí, as variáveis independentes, o que a gente tinha de religiosidade no banco, então, era a filiação religiosa, se o participante tinha alguma filiação ou não, e a importância da religião, se ele atribuía alguma importância à religião que ele professa. Pode passar. Então, aqui, no próximo slide, dá para vocês terem uma ideia só das variáveis, né? Não vou entrar em muitos detalhes, acho que também não seria também tão pertinente, mas só para comentar um pouquinho, né? Então, a violência geral, o que a gente avaliou? A pergunta é se nos últimos 12 meses a pessoa se envolveu em alguma briga física e se nos últimos 12 meses ela foi detida ou não pela polícia. E aí a gente tinha essas respostas, não, algumas vezes, nunca, algumas vezes, frequentemente, e a violência doméstica era esse conjunto de itens. Então, eram perguntas um pouco mais até de agressividade, computado como um grau mais alto de violência mesmo, né, de agressividade. Então, se você já tirou alguma coisa, se você ameaçou com faca, se já escaldou, se já teve briga com arma, eram perguntas um pouco mais agressivas, né. E aí, nesse índice da violência doméstica, a gente juntou esses itens, fez um score, e aí a gente também dicotomizou entre já perpetuou algum desses itens ou nunca fez nenhum. Essas perguntas a gente estava perguntando realmente se a pessoa já se envolveu. Então, aqui a gente queria saber o perpetuador de violência, tá? Então, se você já se envolveu numa briga física, existiu uma outra pergunta, se você já sofreu alguma violência de agressão, foi assaltado, se precisou ir para o hospital. Essa aqui realmente era a pergunta sobre perpetuação de violência, tá? Então, só para deixar claro que era um grau de violência já um pouco mais avançado mesmo que a gente conseguiu avaliar. Pode passar. E aí, de religiosidade, então, a gente tinha essas perguntas que são, basicamente, saíram da escala da Durrell, da Duke, não sei se alguém conhece, mas são perguntas bem validadas já na literatura, que a gente consegue utilizar em vários estudos, né? Então, se você já teve afiliação religiosa, sim ou não, a gente não avaliou qual seria, tá? A gente não discriminou, porque 90% da população brasileira é religiosa, vou até comentar isso depois, e metade é católica, metade evangélica, então ambas são religiões cristãs, né, não teria muito sentido a gente dicotomizar aqui. E aí a outra pergunta, então, era a importância da religião, se a religião é importante ou não, e aí a gente também classificou entre dar muita importância, ou nenhuma importância, ou um grau mais baixo de importância, tá? Pode passar. Então, só para comentar um pouquinho da amostra mesmo, o que a gente teve do LENAD, né, numa amostra geral, desses 4.607 indivíduos. Então, 52% eram do sexo feminino, tá, estava bem equilibrada a amostra com relação ao sexo, a idade média foi de 35,8 anos, e a escolaridade de 8,8, morando com parceiros 57%. Então, a gente tinha um equilíbrio bom aí em termos sociodemográficos, tá? A qualidade de vida geral do brasileiro aí, quase 80%, 71% com qualidade alta, né, 71% referiu ter um suporte social alto, a gente tinha uma taxa de 25% da população apresentando depressão, aqui foi feito o corte da escala do CESD, tá, então é realmente escala, não é sintoma, é escala de sintoma, mas não é só pergunta isolada, é realmente baseado num score. E a dependência do álcool também aqui, dependência de álcool e de cocaína, foi feito pelo corte do DSM, do corte diagnóstico, tá, então 10% da população
apresentou dependência de cocaína, de álcool, desculpa, e menos de 1% apresentou dependência de cocaína mesmo, por critérios diagnósticos, tá? A gente vê que para cocaína é uma população baixa mesmo, dependência de álcool ainda é um pouco mais significativa. Pode passar? E aí, com relação aos itens de violência, então, o que a gente conseguiu ver da amostra geral da nossa população brasileira, né? Então, os 4 primeiros itens foram violências sofridas na infância, que é o que a gente mais tem a porcentagem referida. Então, 21%, quase 22%, já referiu ter sofrido alguma agressão, algum tipo de agressão dos pais. Já assistiu os pais se ameaçarem quase 20%, sofrer bullying na escola 13%, ou assistir os pais se agredirem 12%, tá? Eu vou comentar um pouquinho mais adiante, depois do outro estudo. Violência doméstica, então, perpetuar alguém que já fez algum tipo de violência doméstica com o parceiro, independente do sexo aqui, foi 8,3%, tá? Com perpetuação de violência, a mais alta foi a da violência doméstica, de você fazer uma agressão contra o parceiro. E aí, depois a gente tem, então, sofreu violência doméstica 6%, tá, né, bem próximo, batendo também. Ser assaltado ou roubado, quase 5%, envolvimento em brigas 3%, sofrer agressão já em adulto, 2,5%, detenção policial, quase 1,5%. E aí, a filiação religiosa, então, a gente tem quase 91% da população referindo que tem alguma afiliação religiosa, tem alguma religião, né, professa alguma religião, e que atribui importância a 95%. Então, a gente vê que é realmente o que a gente já sabia, até por outras publicações, o Brasil realmente tem um alto índice de religiosidade mesmo. Pode passar. Então, daí, o que a gente avaliou, né? A gente fez uma regressão logística, enfim, a gente quis avaliar se, na verdade, existia associação da religiosidade com a violência, e aí a gente dividiu entre esses desfechos, né? Então, o que a gente encontrou? Que ter uma religião, que é a filiação religiosa, ela se mostrou significativa com se envolver menos em briga. Então, aqueles que disseram que tinham religião, tiveram menos envolvimento com briga, perpetuaram menos brigas, menos violência em brigas, foram menos detidos pela polícia, detenção policial, e menos envolvimento com violência doméstica. Os 3 desfechos tiveram significância estatística. Se vocês olharem aqui pela figura, quando a gente coloca a associação, aqui foi ajustado para sociodemográficos, né? Quando a gente coloca junto com álcool, vocês vão perceber que para brigas e para violência doméstica, perdeu a significância estatística, que era o asterisco. Então, isso aqui, para a gente, em termos estatísticos, significa que o álcool mediou essa relação, que existe um papel do álcool, está reduzindo essa violência por conta da religiosidade, dele estar sendo um intermediador entre esse desfecho da religiosidade diminuir a violência, tá? E aí, quando a gente avaliou a importância da religião, ela só se associou com diminuição de briga. As pessoas que dão mais importância à religião tiveram menos envolvimento em briga, perpetuaram menos briga, mas isso não teve relação com detenção policial e não teve relação com violência doméstica, tá? Pode passar. E aí, quando a gente avaliou, então, por faixa etária, o que a gente encontrou de importante ou de relevante que chamou a atenção? Para os adolescentes, a religiosidade, ter a filiação religiosa, se associou com todos os desfechos, e dar importância à religião também se associou com brigas. Então, os adolescentes que têm religião ou que dão importância à religião, eles tiveram menos chance de perpetuar todos aqueles itens e desfechos que a gente colocou. Para os adultos, para a faixa etária de 31 a 59 anos, a importância religiosa foi mais significativa. Ter ou não ter religião para essa faixa etária de 31 a 59 anos não perpetuou menos violência, mas dar importância à religião, sim. E ainda foi mais significativo do que no adolescente. O odds ratio foi menor para quem deu importância na vida adulta do que para o adolescente. Eu vou comentar um pouquinho mais isso aí na discussão. Só para fechar, então, de resultado, a gente teve isso como faixa etária, existe realmente uma diferença entre adolescentes e adultos com relação ao padrão da religiosidade. E o último resultado, então, que era o mediador da violência, nem a dependência de cocaína e nem o suporte social se mostraram como mediadores, mas a dependência de álcool, como eu mostrei lá na figura, sim. Quando a gente acrescentou a dependência de álcool, a gente percebeu que a religiosidade tinha um efeito intermediado aí pela própria dependência de álcool, tá? Pode passar. Então, aqui dá para ver nessa imagem, só para realmente ilustrar para vocês, né? Então, aqui a dependência de álcool, ele teve significância com todos os desfechos, quando a gente avaliou tanto a importância quanto a afiliação. Mas quando a gente olhou aqui a última imagem, né? A afiliação religiosa diminuiu a dependência de álcool e diminuiu a violência doméstica, ele não teve uma relação direta. O que significa isso? Para os outros desfechos, a dependência de álcool ele foi um mediador parcial. Para o desfecho de violência doméstica, ele foi um desfecho total.
Então, quando a gente tinha a religiosidade diminuindo, a filiação religiosa, né, diminuindo a violência doméstica com presença de dependência de álcool, ela se deu exatamente por diminuir o álcool. Ela não tinha um papel direto ali na violência doméstica, tá? Então, a dependência do álcool, ela foi mais importante aqui pelo tipo de violência do que pelo tipo de religiosidade ou pela faixa etária em si, tá? Pode passar. Então, o que a gente pode discutir no geral dos resultados que a gente encontrou nesse estudo, né? Existem outros artigos publicados já internacionais que apresentam aí a população representativa de outros estados, de outros países. Estados Unidos, principalmente, tem bastante em adolescente, e eles têm esse mesmo padrão, de que a religiosidade é protetora para violência, para delinquência, independente do item que você está avaliando, né? Que são estudos representativos. Existem outros países também, os principais ainda são americanos, mas em outros países também segue esse mesmo padrão. Existe essa associação inversa bastante significativa. E aí o Brasil está seguindo mais ou menos esse mesmo padrão, né? Parece que realmente essa teoria do controle social, de você ter os pares próximos, de você ter um limite mais de organização da religião, né, uma religiosidade organizacional, uma religiosidade mais extrínseca, está mais associada com os adolescentes do que com os adultos, por conta da faixa etária. Seria essa teoria do controle social, então, do papel da religiosidade, ter as atividades filantrópicas, fazer esse ajuste psicossocial, oferecer um suporte social, o suporte dos pares. Então, isso nos adolescentes, ele foi bastante importante, porque eles tiveram esse mesmo padrão na faixa etária de adolescente para todos os desfechos que a gente avaliou. Mas quando a gente avaliou para os adultos, esse papel da afiliação religiosa não foi tão importante, foi mais importante a importância que a pessoa dava à religião, que talvez vá mais de encontro com aquela teoria que a gente até coloquei lá no comecinho um pouco, né, do desenvolvimento social. O fato da pessoa estar maturando com a vida, ela está se desenvolvendo com a vida, crescendo, ela consegue perceber a essência da religião, o propósito da religião, ele acaba se tornando mais saliente, mais importante, e aí a pessoa tem mais uma religiosidade intrínseca, que seria protetora, do que necessariamente um fator extrínseco, tá? Então, isso aqui parece que foi importante, e esse foi um dado que a gente não tinha inicialmente aí na literatura, por conta da faixa etária, tá? Pode passar. Que foi basicamente isso que eu comentei na primeira linha, né? Então, a gente tem essa diferença aí da religiosidade organizacional intrínseca com relação aos adultos e aos adolescentes. A mediação do álcool também é compatível com a literatura, existem outros estudos que também avaliaram, tem outros estudos que avaliam não só o papel do álcool como mediador para violência, mas o papel do álcool como mediador para transtornos mentais e para outros desfechos finais, né, do papel da religiosidade. Mas para a própria violência, a gente tem um outro estudo também que foi feito em 2015 que está compatível com isso, tá? Que realmente a dependência de álcool é um potencial mediador, né? Quando a religiosidade diminui o consumo do álcool, a dependência do álcool, ela também diminui aí os índices de violência. E o que foi, que chamou bastante atenção para a gente foi que o papel principal aí do mediador da dependência do álcool, ele chamou mais atenção pelo tipo da violência, que é pela violência doméstica, e ele foi mais importante do que necessariamente pela faixa etária ou pelo tipo da religiosidade, né? Ele foi mais importante a afiliação religiosa com relação ao tipo de violência doméstica. Então, é bem provável que quando os pares têm a religião, né, tem uma harmonia religiosa, tem uma heterogeneidade de crenças religiosas, isso seja talvez até mais relevante. Pode passar. Então, só como conclusão mesmo, acho que já são basicamente esses itens que eu coloquei, né? A religiosidade se associou a menores níveis de violência, independente do tipo da violência investigada no geral na população brasileira. Para os adolescentes, ela se mostrou inversa em todos os desfechos, diferente de adulto, que foi só a importância da religião. E a dependência de álcool se mostrou como um mediador dessa relação, principalmente na violência doméstica, tá? Daí a gente pode passar, a gente teve um objetivo até, só para comentar, então, os resultados desse estudo, desse primeiro estudo, a gente publicou no final do ano passado, em agosto de 2020, na PLOS One, se vocês quiserem, depois eu passo os dados certinho para poder localizar, tá? Open Access, dá para poder acessar qualquer um, não precisa pagar o acesso, tá? E aí, só na sequência, então, a gente quis fazer um segundo estudo que a gente pode seguir, a gente pode passar, que a gente teve mais um bloco de análises, então, que a gente queria aproveitar daí para estudar também dentro dessa população brasileira os eventos adversos na infância e a religiosidade. E o que a gente considerou de eventos adversos na infância aqui foram esses índices de agressão sofridos na infância. Então, a gente tinha alguns desfechos sobre sofrer violência na infância, algumas perguntas, que eu vou até mostrar ali mais adiante,
E a gente quis entender se sofrer violência na infância perpetuava mais violência na vida adulta ou sofria mais violência na vida adulta, e se a pessoa que tem religiosidade teria essa relação intermediada, né? Então, se mesmo que existia uma associação forte ou importante de sofrer na infância e perpetuar ou sofrer na vida adulta, se a religiosidade poderia intermediar isso, ela poderia reduzir essa chance de perpetuar ou de sofrer a violência na vida adulta. Então, basicamente, esse foi o objetivo do segundo estudo mesmo. Pode passar. Então, as variáveis que a gente usou foram basicamente as mesmas do primeiro estudo, né? Então, a gente usou, como dependente, a gente só colocou essas variáveis de sofrer violência na infância. Então, sofrer agressão dos pais, assistir os pais se ameaçarem ou se agredirem, e sofrer o bullying na escola. Então, esse era o desfecho primário que a gente queria ver. E aí, as variáveis independentes é se ele perpetuou ou sofreu violência na vida adulta, então, que foi se envolver em briga, se ele, né, teve mais chance de ser detido pela polícia, de perpetuar aquela violência doméstica ou de sofrer aquela violência doméstica, e os desfechos de religiosidade foram os mesmos, tá? Pode passar. Então, só para exemplificar aqui, as perguntas foram essas, então, de violência na infância. Durante a sua infância, quantas vezes você assistiu seus pais se agredirem, ou os seus pais se agredirem, ou na outra pergunta, se ameaçarem, e na outra pergunta, se você sofreu bullying na escola. Aqui, o violência, a última, do lado direito, né, o violência na infância, é se você sofreu algum desses tipos de violência pelos pais, né, então, se eles te insultaram ou humilharam você publicamente, ameaçou com faca ou arma, empurrou, bateu, beliscou, também é bem parecido com os itens de violência doméstica. Você tem vários itens perguntados, e aí a gente fez um score, e aí a gente dicotomizou, então, quem já sofreu algum desses eventos ou quem não sofreu nenhum, tá? Pode passar. Então, o que a gente conseguiu ver, né, com relação à religiosidade? A quem tem afiliação religiosa, quem disse que tinha, né, alguma religião, as pessoas que professam religião, tiveram uma associação inversa com todos esses itens. Então, sofreu menos agressão dos pais, assistiu menos os pais se ameaçarem ou se agredirem, e não teve diferença com o bullying, sofrer bullying na escola ou não. E aqueles que deram a importância para a religião, a mesma coisa. Também sofreram menos agressão dos pais, assistindo os pais se ameaçarem ou se agredirem menos, né, menos chance de acontecer isso, e também não teve associação com o bullying, tá? Então, a gente consegue ver que quem professa alguma religiosidade, hoje na vida atual, teve um lar com menos chance de agressividade, isso foi significativo para todos os desfechos, tá? E aí, pode passar. Quando a gente avaliou, então, a violência aqui sofrida na infância, né, esses 4 desfechos sofridos na infância, com perpetuar a violência na vida adulta, ou seja, se envolver em brigas, ser detido pela polícia ou fazer uma violência doméstica, algum daqueles itens de violência doméstica, a gente percebe aqui um odds ratio de 1,8, 1,8 a quase 8, quase 7,55, quase 8. É uma chance de 2 a 8 vezes mais de você perpetuar a violência na vida adulta a partir do momento que você sofreu algum desses itens. Então, essa relação também era verdade. Sofrer violência na infância também trouxe chances bem mais elevadas de você perpetuar a violência na vida adulta. Pode passar. E o mesmo para sofrer violência na vida adulta, né? A mesma coisa. Então, quem sofreu a violência na infância, que foram esses itens, também tinha quase de 2, 1,5 vezes a quase 5 vezes mais chance de também ser vítima de violência na vida adulta. Então, isso tudo é corrigido para a sociodemográfica, significa que realmente isso é bastante importante, né? Uma relação que se instala com bastante relevância. E aí, quando a gente acrescentou os itens de violência, de religiosidade, para a gente avaliar se isso diminuiria essa chance de violência sofrida ou perpetuada na vida adulta, a gente não viu nenhum papel mediador. Ou seja, quando a gente põe a religiosidade nessa equação, ela não tem nenhum efeito de reduzir a violência sofrida na vida adulta, né? Ou a violência perpetuada na vida adulta a partir do momento que já se instalou essa violência na infância. A gente tem aqueles primeiros dados ali em que pessoas que são mais religiosas tiveram menos lares com violência, mas a partir do momento que isso se instala, ela não foi suficiente para reduzir esses itens de violência sofrida ou perpetuada na vida adulta, tá? Pode passar. Então, daí, o que a gente consegue discutir principalmente, né? A gente já sabe que a violência na infância, ela tem piores marcadores de saúde mental na vida adulta, tanto de adequação psicossocial, quanto até consumo de álcool e drogas, e também tem um impacto na dimensão religiosa, né? Sofrer violência na infância também tem na literatura vários artigos falando, alguns até bem interessantes, falando sobre a dicotomia, que quando a gente avalia estudos observacionais na vida adulta, falando sobre
violência na infância, você tem estudos dos dois lados. Você tem estudos que falam que as pessoas estão mais afastadas de Deus, que são menos religiosas, né, de uma força maior, ou você tem o contrário, pessoas que estão muito mais próximas, que se dizem mais religiosas. Mas porque falta um estudo longitudinal para entender isso melhor, né? Então, principalmente quando a figura que trouxe essa violência na infância é uma figura, ou uma família muito religiosa, que tinha um fundamentalismo religioso importante, ou foi uma agressão sofrida por uma figura religiosa, você encontra pessoas que têm um afastamento maior de Deus ou de religião na vida adulta. E aquelas pessoas que às vezes se dizem mais religiosas, podem ser justamente aquelas que foram buscar na religiosidade uma explicação para aquilo, foram buscar, talvez, ressignificar aquele momento, aquele trauma, aquela situação. E aí, quando você tem um estudo observacional, você tem os dois lados, as duas vertentes, né? Então, faltam alguns estudos longitudinais para a gente entender melhor como é que se dá essa relação da violência sofrida na infância e o papel da religiosidade no futuro, né? Pode passar. E aí a gente, então, sabe que tem esse papel protetor da dimensão da religiosidade para os pais. Existe bastante publicação falando sobre isso, que os pais que são mais religiosos, eles têm filhos não necessariamente mais religiosos, mas eles têm filhos com mais suporte social, com mais ajuste psicossocial, educacional, até de saúde mental melhor, independente da religiosidade do adolescente ou da criança. O fato da religiosidade dos pais estar presente, ela influencia no comportamento de risco, né, diminuindo comportamentos de risco e atuando no comportamento psicossocial do adolescente e da criança. E aí pode ser que isso seja o resultado que a gente encontrou. O nosso estudo é observacional, ele não é um estudo longitudinal, a gente não pode dizer essa relação é presente, de ser uma relação de causalidade, né, mas parece que tem um padrão aí nesse sentido. Então, a gente viu que pessoas mais religiosas tiveram menos agressividade na infância. Então, pode ser que realmente essa relação também esteja presente para a nossa população, né. Existe um efeito protetor aí da religiosidade como mediadora de traumas e saúde mental em alguns adolescentes, mas a gente não achou nada sobre isso na violência mesmo, né, como mediadora aí para a violência, para a gente comparar. A gente só encontrou que realmente na nossa população isso não teve, mas a gente não achou outros estudos que pudessem validar contra esse resultado encontrado. A gente tem na literatura alguns estudos que mostram a reabilitação, a religiosidade como um papel de reabilitação de traumas, com bons desfechos, alguns ensaios clínicos para trauma de violência, trauma de abuso sexual, principalmente em mulheres, usando de desfechos de religiosidade, usando de contextos mais de valores espirituais e morais para resgate daquela mulher, daquela saúde mental da mulher que sofreu uma infância, ou da criança, ou do adolescente. E tem alguns ensaios clínicos que têm mostrado resultados bastante interessantes nesse sentido. Vale a pena aí a gente mencionar mesmo. Pode passar? Então, só como conclusão aí do segundo estudo, a gente teve essa associação, apesar dessa associação inversa, né, da religiosidade com violência, com os eventos adversos na infância, ela não mediu essa relação. Então, a gente entendeu que realmente ela pode estar presente em alguns lares e que daí hoje eles se dizem pessoas mais religiosas hoje tiveram menos eventos adversos na infância, mas quando isso se instala, a religiosidade não é suficiente para mediar essa relação. Existem outros fatores, talvez sociodemográficos, psiquiátricos, sociais, que são mais importantes. A religiosidade não consegue, a partir do momento que se instala, ser algo tão significativo para poder reduzir essa realidade de perpetuação de sofrer violência na vida adulta. Pode passar. Então, só como conclusões gerais, né, só para pontuar realmente, isso que eu comentei é uma coisa que a gente conseguiu perceber bastante importante, essa lacuna que a gente tem de alguns estudos longitudinais para entender o impacto da religiosidade com violência, tanto sofrida quanto perpetuada, mas da infância para a vida adulta, né, essa relação que a gente sabe que é uma dimensão dinâmica da religiosidade, que a gente tem momentos em que, às vezes, as pessoas se afastam, se aproximam de Deus, às vezes mudam de religião, existe um dinamismo, mas ela faz parte da dimensão do ser humano. Então, os estudos transversais, eles pegam recortes e é difícil a gente entender num panorama geral como é que isso funciona. Então, faltam estudos que talvez acompanhem ou que façam segmento de algumas pessoas específicas com relação a esse assunto, principalmente, né, de religiosidade no geral, mas esse assunto, ele mostra algumas entraves bastante importantes. A religiosidade e a violência, então, possui essa relação estreita, a gente sabe que existe essa relação, ela está mediada aí, possivelmente, com álcool e com drogas para alguns desfechos, mas ela é realmente associada com desfechos mais importantes para, principalmente, crianças e adolescentes. Então, pessoas que se dizem mais religiosas têm menos chance de se envolver em comportamento de risco, principalmente de violência, e isso é algo bastante significativo, principalmente para adolescentes.
Então, existem algumas lacunas ainda a serem preenchidas com relação à população de adulto, contextos culturais diferentes, traumas de violência na infância que foi vivenciado, como que isso foi ressignificado na vida adulta. Existem algumas lacunas a serem preenchidas para quem quer estudar esse tipo de assunto, e que são coisas bastante importantes e pertinentes para a gente poder desmistificar um pouquinho e compreender melhor como usar da religiosidade para os desfechos finais de saúde pública, né? Acho que a grande ideia, a propagação, é que a gente possa trazer isso para a saúde pública no contexto geral, né? Pode passar, acho que basicamente era isso. Pode passar? Foi, né? Bom, então, só para fazer aqui os agradecimentos, a gente sempre agradece aí, né, no final, a Uniad e o IMPAD, que foram o professor Laranjeira e a Madruga, Clarissa Madruga, que disponibilizaram o banco e ajudaram a gente com algumas das variáveis, mas que realmente trouxeram esse estudo, a consultoria estatística que a gente teve, a CAPES, que trouxe bolsa para mim parcial, pelo menos por um período do doutorado, e o professor Frederico, do Procer, que foi quem deu apoio e ajudou a gente também com relação à pesquisa. Então, queria deixar só meu agradecimento. E aí, estou aberta à discussão. Excelente, Juliane. Muito obrigado. Marcelo, suas considerações. Legal. Saudações aos ouvintes. Olá, Juliane. É um prazer acompanhar a sua evolução acadêmica, desde o tempo que você frequentava lá reuniões da saúde mental lá da AME, depois, em 2016, substituiu o professor Homero Valada na nossa jornada da Associação Médico Espírita, e agora um ano aí de doutorado já concluído, né? Então, é com satisfação que estamos acompanhando esta evolução. E quero falar também da importância da instituição a qual você está vinculada, que é o Procer, o Programa de Saúde, Espiritualidade e Religiosidade do Instituto de Psiquiatria da USP. É importante a gente reforçar isso, porque alguns ouvintes podem não conhecer algumas instituições que são citadas aqui. Então, cada participante, é bom a gente trazer a importância dessa instituição conceituada, geradora de conhecimento e muito relevante nessa área de saúde e espiritualidade, né? A pesquisa é de uma metodologia muito impecável, é uma pesquisa original, prospectiva, com uma amostra representativa da população brasileira, publicada numa revista de grande prestígio. Tudo isso é um mérito muito bom para esse trabalho, é a coroação de todo esse esforço, né? Veja, você falou, né, no trabalho que não é possível ainda estabelecer uma relação causal, né? Se as pessoas mais religiosas são menos violentas, ou se as pessoas menos violentas são mais religiosas. Então, ainda não dá para confirmar definitivamente essa relação causal, mas há dados nessa pesquisa que você fez e em outras também que apontam uma possível relação causal, né? De que as pessoas mais religiosas é que são menos violentas. Então, o que produz a menor violência é a religiosidade, né? Você quer comentar alguma coisa disso? Sim, assim, a gente fez um estudo que o desenho é transversal, né? Então, a gente não pode atribuir uma relação de causalidade, como, né, o Marcelo falou, realmente, isso é super prudente, é importante a gente deixar isso pontuado. A gente vê uma associação inversa, né? Então, a gente conseguiu ver, assim como todos esses outros estudos trouxeram esse padrão, de que as pessoas mais religiosas, elas estão menos associadas à violência, à perpetuação de violência, até violência sofrida. Mas a gente não pode dizer que é causa, que foi isso que causou uma coisa ou outra, né? Então, a significância traz que sim, que as pessoas mais religiosas, elas são menos violentas. Mas a gente não pode dizer que isso foi uma causa ou outra, novamente por conta do recorte, né? A gente conseguiria entender por outros modelos estatísticos e metodológicos e também pelo longitudinal, né? Grande provavelmente por isso. Sim, perfeito.
Outro ponto importante é a relevância dessa geração de conhecimento para esse nosso período de pandemia, onde a gente vê um aumento da violência doméstica, e agora, então, esse conhecimento se torna ainda mais relevante. Eu peguei um estudo aqui, publicado alguns dias atrás, falando que pessoas que se voltaram para a religião ficaram menos deprimidos e menos ansiosos durante a pandemia. Então, mostrando o quanto isso poderia se refletir também na violência doméstica, né? Esse estudo, Coping in the Time of COVID-19, Buffering Stressors with Coping Strategies, publicado no Journal of Loss and Trauma. Então, o conhecimento vai se somando e a importância disso vai sendo mostrado agora na pandemia, né? Aliás, até uma sugestão para algum estudo futuro, para quem quiser fazer, é associar a religiosidade da pessoa a segmento das restrições de isolamento social, né? Porque a pessoa que não segue as restrições é um tipo de transgressão. Não chega a ser uma violência, mas é uma forma de transgressão. E poderíamos estudar até se pessoas mais religiosas transgridem menos essas regras sanitárias. Fica aí a sugestão para o futuro, né? Agora, essa relação da religiosidade com a violência, de um ponto de vista mais filosófico, eu arriscaria dizer que a raiva nasce do medo. O medo é a origem da raiva. E a religiosidade, diminuindo o medo, então teria uma influência sobre a raiva, a agressividade, né? Pode ser esse um mecanismo também que vai ser muito difícil de demonstrar, né? E a aplicação desses conhecimentos gerados pelo seu trabalho na prática tem um potencial para amparar algumas atitudes de saúde, como as intervenções terapêuticas religiosas e espirituais, né, mostrando a importância disso e que serviços de saúde precisam estimular esse tipo de coisa, e, quem sabe, até uma futura cobertura desses tipos de intervenção por convênios e por sistemas públicos de saúde, como eu escrevi recentemente num artigo aí, militando, né, advogando que intervenções religiosas e espirituais deveriam ser cobertas por seguros de saúde, convênios e sistemas públicos. Então, cada vez que é gerado um dado como os do seu estudo, isso confirma mais ainda essa minha proposta, né? Mas eu te pergunto, será que o fato da entrevista ter sido presencial poderia ter inibido, de alguma forma, a sinceridade nessas questões de violência, né? Falar de uma coisa tão íntima, né? Como é que vocês lidaram com isso? Sim, esse é um viés que a gente sabe que provavelmente ocorreu em alguns casos. Para algumas sessões desse questionário, principalmente as de sexualidade e de consumo de drogas, foi entregue na hora da entrevista um envelope fechado para o participante responder e devolver para o entrevistador. Mas as de violência, as outras perguntas, elas foram perguntadas visualmente, e isso era principalmente de 14 a 18 anos, eram os menores de idade, tinha que ter um responsável na sala. Então, a gente sabe que tem uma grande chance de que essas respostas não foram necessariamente coletadas da melhor maneira possível, né? Pode ser que elas estavam subestimadas, e que a gente teria até índices mais altos aí, né? Então, esse é um viés que eles estão tentando eliminar, pelo menos a de violência, colocar no próximo levantamento, colocar no envelope também, né? Mas no geral, assim, o padrão, se foi, no máximo foi subestimado, mas ele acabou seguindo um pouco, eu acho que o geral aí. Já é um viés a gente ter o autorrelato, né? A gente não tem uma medida biológica igual a gente faz com uma glicemia, né? Então, a gente já sabe que tem algumas dificuldades em coleta com relação às escalas, né?
mas um questionário longo desse de 800 perguntas, também a gente não consegue colocar tantas escalas, então a gente tem alguns vieses nesse sentido. Mas, novamente, né, comparando com a literatura internacional, esses grandes levantamentos que fazem essas avaliações, eles, na maioria das vezes, têm algumas escalas, mas tem essas perguntas isoladas, que são perguntas simples, né? Você já se envolveu em briga no último mês, 12 meses, última semana, enfim, depende do padrão que eles querem coletar. Mas são perguntas muito próximas de um com o outro. Então, mesmo que ela não seja mais validada, ela ainda é mais fácil de fazer uma comparação numa meta-análise, né, de comparar com outro resultado, tem um padrão ainda mais próximo da gente conseguir seguir nesse sentido. Mas, perfeito, respondendo a sua pergunta, sim, tem chance, sim. Perfeito. E só por curiosidade, como última coisa, por que a publicação só saiu 8 anos depois do final da coleta de dados, né? Porque se vocês terminaram em 2012, publicaram em 2020, foram aí 8 anos. Eu sei que após o final da coleta, tem toda uma fase de processamento disso, e buscar uma revista. Mas vocês tiveram alguma dificuldade adicional para essa publicação? Não, na verdade, assim, Marcelo, a gente teve esse banco que finalizou a coleta em 2012, e aí acho que tiveram umas primeiras publicações em 2012 e 2013, do LENAD no geral, né, sobre o consumo geral da população de álcool e drogas, e esse banco chegou para mim, para eu poder fazer o doutorado, final de 2015, então eu tive acesso 3 anos só depois, mas aí foi o processo do doutorado, 2015, 2016, para aprender estatística, aí foi um processo de aprender o banco de dados, então demorou mais tempo por ser um processo de aprendizado mesmo, né? E aí a publicação acabou atrasando um pouquinho para sair, mas a gente até teve acesso antes, aqui a gente fez como processo de pós-graduação, não só de publicação independente, né? Então demorou um pouquinho mesmo. Perfeito, tá certo, tá ótimo. Então eu agradeço pela sua apresentação e devolvo a palavra agora para o Gustavo, nosso anfitrião. Sim. Legal, Marcelo. Imaginei que você fosse adorar o trabalho da Juliane com a sua, como se diz, a sua briga incessante, né, para os planos do sistema de saúde, né, cobrirem. E eu assino embaixo toda essa petição aí para que os planos possam um dia ver a espiritualidade como um alicerce. Intervenção, né, de saúde. Intervenção, exatamente, de saúde mesmo. Eu acho que exatamente é o que o trabalho da Juliane vem reforçar, tudo isso que você vem há tempos já escrevendo e publicando no assunto. Juliane, só 2 curiosidades, talvez eu não tenha percebido. Vocês incluíram usuários de crack, né, nos viciados de droga? Não, na verdade a gente nem colocou viciados. Quando a gente colocou dependente de cocaína... não. Imaginei que tivesse junto com cocaína. Não, mas eles têm bem separado essas variáveis aí de crack e de cocaína, mas o dependente de cocaína, claro, a gente sabe que é a essência mesma, né, mas ainda assim eles têm separados, né, mas o que a gente colocou como dependência de cocaína era o corte do DSM-5, da 5ª versão mesmo, né, então realmente é para cocaína mesmo, não incluía crack ali, não. A proporção é muito baixa, a gente tinha 0,7% de dependente de cocaína, de crack, acho que era 0,3, é bem mais baixo. Então, às vezes, não tem nem N para poder fazer a estatística suficiente. Aqui, socialmente, o problema é muito maior, né, do que o volume baixo. Mas o N é pequeno, proporcionalmente. Não, minha pergunta é porque eu trabalho numa casa de cuidados que a gente atende moradores de rua, pós-operatórios de moradores de rua, né? Então, e a maior parte deles são vítimas de violência, né? Então, e aí quando a gente faz o questionário dos vícios, foi isso que eu falei, lógico, é uma outra classe social, mas é o crack que a gente quase não vê cocaína, predominante. Né? É predominante. E uma curiosidade minha agora, e eu gostaria de ouvir a sua opinião aí depois de todo esse estudo seu que você fez, né? Você começa a sua tese, seu estudo, né, mostrando que 90% da população brasileira, né, se eu errar nos números, aí você me corrige, por favor, tem alguma religiosidade, a grande maioria dela assume que a religiosidade é importante, né, nas suas vidas. Lógico, a gente sabe que a violência ela é multifatorial, mas 2 perguntas, assim, né, então, se 90% das pessoas têm alguma religiosidade, você acha
que a religião está falhando, e as cristãs, né, a maioria são católicos ou evangélicos, né, tem os espíritas no meio que também somos cristãos. Você acha que a religiosidade está falhando, né, as religiões estão falhando em algum ponto e elas poderiam ajudar em alguma maneira? E por que o Brasil ainda é um país tão violento, tem 90%, né, da sua população se dizendo religiosas, né? Mas como a sua opinião pessoal sobre isso? Sim. Não, tá certo, os dados em termos de número é realmente isso, mas quando a gente avalia a proporção de propagação de violência para a população brasileira, né, de se envolver em briga ou de violência doméstica, ainda é baixo. Não chega a 10%, óbvio, a gente está falando só de uma ilha de 4.600, né, então a proporção de propagação de violência é mais baixa. Ali não se avaliou homicídio, não se avaliou, tem até índices de assalto, mas não de quem propagou, né, então a gente tem talvez algumas variáveis diferentes nesse sentido. Mas a propagação dessa violência interpessoal ainda é proporcionalmente baixa. Talvez se a gente comparar com um país secular, que tem nível de religiosidade mais baixo, talvez o nível de violência para esses itens seja mais alto, né? Existe muito uma questão sociodemográfica, sociocultural, escolaridade, que vai impactar, assim, absurdamente com relação a isso, né? Então, não sei se a gente conseguiria falar que necessariamente tem essa relação, assim, do Brasil ser um país extremamente violento e mesmo com a religiosidade alta, isso ser mais baixo. Eu acho que teria algumas outras coisas para a gente poder avaliar nesse padrão todo. E aqui a gente não contempla, né, homicídio, agressões mais específicas, a gente não tem população de presos aqui, tem estudos de prisão, que daí existe talvez um padrão de religiosidade mais baixo, aí pode ser que a gente encontre alguns dados importantes a explorar, né. Então, eu particularmente acho que realmente a gente acaba, por conta da mídia e das notícias, a gente acaba tendo algumas noções de uma violência talvez um pouco mais alta do que ela exista, por conta da proporção do alarde que se faz para algumas coisas. Não estou dizendo que a gente não tem, claro que a gente tem. O Brasil é um país altamente violento, em relação a outros países, isso daqui poderia ser bem menos, bem diminuído. Mas eu acho que também existe uma proporção que às vezes mascara um pouco, assim como a gente pensa do crack, por exemplo, que é uma proporção grande da população brasileira, não é, em termos de N, não é. A amostra é pequena, mas é que o estrago que isso causa é muito grande. Então, às vezes, a gente fica na proporção do estrago e não só do evento em si. E aí eu acho que entra muito isso que o Saad falou, que você falou, com relação às terapêuticas complementares de saúde, incluírem valores, incluírem religiosidade. Tem estudos já também, não deu nem tempo de comentar, mas tem ensaios clínicos na literatura, especialmente para violência, para presos, para você reduzir o comportamento de risco, a agressividade dentro da prisão, e que a religiosidade faz efeito, como uma proposta de intervenção terapêutica, para casais, para diminuir violência doméstica, já existe isso publicado também. Então, eu acho que tem um caminho a se explorar bastante importante nesse sentido, e aí talvez a gente consiga entender melhor essa questão dos eventos e do impacto da religiosidade na violência no geral. Acho que a gente precisa desses ensaios e desses trabalhos práticos para a gente poder desmistificar um pouquinho qual que é realmente a relação, não só dos estudos observacionais, mas desses trabalhos práticos, e aí a gente conseguir entender melhor como que a gente pode atuar, como que a gente pode usar isso a nosso favor em termos de saúde pública. Perfeito. Marcelo, se você... Alguma outra consideração? Tudo certíssimo. Legal. Então, Juliane, só tenho que te agradecer a disponibilidade do seu horário, parabenizar pela tese. Você vê que isso aí, ela gera, né, não só na mídia, né, como a mídia impressa, a mídia convencional, mas entre nós também, que gostamos de estudar um pouquinho mais de ciência, né, todo o impacto que o teu estudo teve. Muito obrigado, e parabéns. Marcelo, mais uma vez, te agradeço, né, a participação, a colaboração, sempre ajudando a gente aí com os estudos, trazendo novas informações de estudos recentes aí da tua experiência, né? Então, só tenho a te agradecer. Se você me permitir, vamos, como ex-presidente, a gente se despede do público. Sim. E esperando nos ver em breve na próxima edição. Uma boa noite a todos aí. Fiquem com Deus. Obrigada, boa noite. Boa noite.